Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. E se eu lhe dissesse que doença, falta de grana, problemas com filhos e até mesmo problemas de relacionamento são meras ilusões e que podem desaparecer se você mudar a sua mente? Se duvida, não custa acompanhar nos próximos minutos ao programa Seiichi Noye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Topa? No programa de hoje, o debate com os preletores Enio Masakihara, José Adalto de Oliveira e Mário Gabriel França Silva aborda um assunto de interesse geral. O corpo se transforma conforme o estado mental. As academias de treinamento espiritual da Seiichi Noye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seiichi Noye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seiichi Noye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Aprendemos na Seiichi Noye que o nosso hoje é o nosso pensamento de ontem. Ou seja, os fatos que vão ocorrendo são manifestações do que foi criado em nossa mente. Assim, o corpo se transforma conforme o estado mental, conforme explicam agora os preletores Enio Masakihara, José Adalto de Oliveira e Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado. O corpo se transforma conforme o estado mental. Então, de que maneira você pode utilizar essa ferramenta fantástica que é a sua mente para fazer de você uma pessoa feliz, saudável e viver de modo agradável no seu dia a dia? E para nos orientar sobre esse assunto, o preletor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. A mente influencia no corpo? Influencia a feijoada, a lasanha também, né? Mas, sem dúvida alguma que a mente influencia. E temos também a orientação do preletor José Adalto de Oliveira. Muito obrigado, Adalto. Obrigado, Enio. Uma alegria estar aqui com todos vocês, telespectadores, nesse debate fantástico ao lado do Gabriel aqui. E ele não, eu não hablo espanhol. Ele habla. Então, se você quiser perguntar em espanhol, ele responde. Se habla paranaense. Hablo Paraná, falo Paraná. Tá certo. Gabriel, o corpo se transforma conforme o estado mental. Isso significa que a doença ela pode ser curada através de uma postura mental correta para a cura da doença. Por exemplo. A doença se origina de um estado mental. Então, como a doença se origina na mente, também a mente pode curar a doença. Tudo aquilo que faz o ser humano sofrer, e naturalmente a doença é uma delas, né? Ela não é produto da criação de Deus. Ela é produto da criação da mente humana. Então, o fantástico do nosso poder de criação, né? Que Deus deu ao homem esse poder de criar. E dependendo da forma com que você utilize, você pode estar criando de uma forma negativa, né? Pode estar conduzindo sua vida de uma forma negativa, pode criar no seu ambiente, no seu corpo, situações negativas. Mas o bom de tudo isso, que também o contrário é verdadeiro, ou seja, você pode criar uma vida agradável, uma vida positiva, uma vida de saúde. Tá certo. O Adalto,
uma dona de casa, por exemplo, está lá insatisfeita, trabalhando no seu trabalho doméstico lá, também insatisfeita, tem que limpar a casa, a molecada vai, suja tudo de novo. Essa insatisfação no seu viver do dia a dia pode gerar também, por exemplo, uma doença. Exatamente. Chama-se psicossomático, né? Ou seja, a psique, mente, somatiza no corpo, né? Então, essa palavra meio complicada, que às vezes é apresentada pela psicologia, significa o acúmulo, né? É como, comparando com o dono de casa, é como se fosse aquela sujeira ou aquela parte da casa que a dona de casa não limpa e vai acumulando ali a sujeira. Então, aquela sujeira que se acumula mais dia, menos dia, vai se transformando o quê? Num ambiente que vai provocar naquela pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, de respiração, a sujeira vai chegar lá, tive uma rinite, tive isso, tive aquilo outro. Então, vai acumulando e acaba somatizando no corpo. Então Enio, assim, a mente, né, como foi colocada por Gabriel, né, ela não só cura, como ela também cria a própria doença. Então, são esses dois aspectos, né? Mas a palavra, né, como se transforma, o corpo, né, se transforma de acordo com o estado mental, mas é também de acordo com a atitude mental que a pessoa tem. Ele consegue sair daquela situação de doença. Então, depende da atitude mental, da força com que ele tem para poder extrair e transformar. Qual seria essa atitude mental, Adalto, Gabriel? Uma atitude mental, por exemplo, principalmente para sair da doença, né? Sim. Eu estou doente, por exemplo, quero sair da doença. Qual que é essa atitude, essa postura mental, essa mente que tem que trabalhar agora? Tem vários passos, né? Um deles é não acreditar na doença. Ou seja, não acreditar na doença como algo real. Né? Realmente ela se materializou. Né? Mas como é produto da mente, se eu passo a negar a doença, essa doença ela começa a estagnar, ela regride. E ainda mais ainda, se eu acredito que eu sou possuidor dessa capacidade infinita, que eu sou filho de Deus, que a minha origem não é um estado de doença, essa crença faz com que eu me aprofunde nessa fé, nessa consciência de homem filho de Deus, e faz também com que a doença desapareça. Um outro ponto que fala aqui, na página 88, a pessoa, assim, antes de acontecer, ou seja, antes de acontecer o pior, ele está falando que a pessoa aqui, antes de realmente, às vezes, a doença manifestar-se, ou uma vez manifestada, antes que aconteça alguma coisa pior, a pessoa já começa a plantar na mente essa ideia de que alguma coisa pior vai vir. Né? Ou, para ficar mais claro ainda, às vezes tem famílias que têm as chamadas doenças hereditárias. Né? Então, alguém faleceu por determinado tipo de doença. É comum, é natural, é comum encontrar pessoas da família que passam a temer será que sou eu a próxima pessoa que vai ter essa doença? Porque meu pai já teve, minha mãe, o meu avô, tem algo hereditário. Ele passa a temer. Então, antes que aconteça alguma coisa pior, a pessoa já passa a temer. Ao temer, ele fala assim, não dormindo, a pessoa perde o sono. Não dormindo, o corpo enfraquece ainda mais. Se a preocupação for excessiva, a pessoa acabará tendo esgotamento nervoso. E a dor mental provocará nevralgia. Desse modo, o temor faz com que o estômago pare de trabalhar. Ou seja, uma coisa acaba puxando outras, né? Então, um dos pontos que o Adalto pode citar outros também, eu colocaria aqui, acreditando que o homem é filho de Deus, eliminando da mente o temor que a doença vai resultar numa coisa pior, né? E através, da leitura de livros que ela se aprofundiza nessa conscientização, né? E dentro dessa linha que o Gabriel está colocando, é fundamental o cara ter vontade de viver, vontade de sair de uma situação. Às vezes o telespectador nosso está lá, deitado numa cama, passando por uma dificuldade, ouvindo o nosso programa. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Eu não conheço, isso é um negócio muito complexo e tal. Ele pode, dentro do seu interior, já existe a força infinita. E à medida que ele, dentro dele, ele tem essa vontade de viver, de fazer algo, de realizar alguma coisa, isso vem essa força infinita que acaba manifestando. Num dos livros da Seitonê, que é o livro Dinamize a Sua Capacidade, tem lá algumas passagens de pessoas que estavam acamadas numa determinada clínica
E de repente tinha lá 4, 5 pessoas, eu não consigo sair daqui, eu estou assim, estou assado. E entrou uma cobra, né? E quando entrou lá aquela cobra, o cara abandonou tudo que estava lá e saiu correndo, né? Então, onde que estava essa força? Essa força estava dentro dele. Então, tem um exemplo de um amigo meu, que tenho amizades não somente na Seichonoye, mas também fora da Seichonoye. Esse amigo meu, hoje é um senhor de mais de 70 anos de idade. Ele já teve uns 3 AVC, mais ou menos. Ele já teve várias situações. Uma vez eu fui visitá-lo na casa dele, ele estava lá com uma bolinha na mão, assim, só mexia a mão, assim, sabe? Fazendo uns exercícios lá, né? E eu cheguei, um amigo, ele chama Rubão. Ô, Rubão, o que está fazendo aí? Estou fazendo um exercício aqui. Mas por que você está fazendo? O médico falou que eu preciso exercitar e tal e tal. Mas a coisa que ele mais gosta é dançar. Então, o Rubão, ele, mesmo tendo passado por tudo aquilo, o sonho dele era o quê? Ele se via na casa de Portugal dançando. Quando todo mundo achava que ele já ia embora, inclusive os amigos, os filhos, de repente, um mês depois, ele estava lá dançando na casa de Portugal, aqui em São Paulo. É um pé de valsa. Fiquei sabendo que recentemente ele teve uma outra situação, mas a vontade dele de dançar é maior que tudo, entendeu? E diz que o homem já está dançando de novo. Então, não importa se a pessoa não tem um conhecimento total sobre mente, se ele não tem, mas se ele tem vontade de fazer, isso é maior, e isso está ligado ao que? A força do Filho de Deus, que tanto falamos na Seichonoye, está dentro de cada um de nós. Maravilha. Então, para você que assiste o programa, está ouvindo essas coisas maravilhosas do professor Adaldo, do professor Mário Gabriel, tudo isso está aqui no livro, ó, A Verdade, volume número 1. Como eu posso ter acesso a esse livro? www.sni.org.br/livraria virtual. Também deixar aqui um agradecimento especial a você que é mantenedor do programa da Seichonoye. A você que ainda não é mantenedor, liga para a gente. Se inscreva também como mantenedor do programa da Seichonoye. Ajude o programa a levar essa verdade, homem e filho de Deus, ao maior número de pessoas por esse Brasil afora. E também a gente fica sabendo que nas cidades vizinhas, aqui nas fronteiras de outros países, acabam assistindo o programa da Seichonoye também, porque o sinal obviamente acaba vazando e acabam sendo beneficiadas também através do programa da Seichonoye. E todo o programa também hoje ele vai para o YouTube, então através do site www.sni.org.br, lá tem todas as redes sociais da Seichonoye. Que tal você curtir a página do Facebook da Seichonoye também, mas também ali no site da Seichonoye tem o YouTube, então através do YouTube você pode assistir o programa da Seichonoye aí na sua casa, hora que quiser, quantas vezes quiser. Com a colaboração de todos, a gente chega lá. Chegamos lá. Importante é isso, grão em grão a gente vai realizando o movimento e chegando até os lares, né? Estava me lembrando aqui de uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu precisei fazer um certo exame lá, né? E aí como que o corpo se transforma de acordo com o estado mental, né? E aí eu tinha que tirar sangue, sabe? O médico pediu lá para tirar sangue e tal, e fui eu lá para tirar o sangue, né? Só que depois que eu tinha que tirar sangue, eu tive que fazer um negócio do coração também, para medir lá os batimentos. Um negócio que fica fazendo um barulhinho assim, e tal. E aí, de repente, quando foi fazer esse segundo exame, deu uma alteração danada no negócio. Aí o médico olhou para mim e falou assim, você sempre tira sangue? Eu falei, não, é a primeira vez que eu estou tirando esse negócio aí. Ele falou, não, então eu já sei. Vamos refazer o exame, né? Aí refez o outro exame, que era do coração, do barulhinho lá e tal, né? E aí deu normal. Ou seja, quer dizer, se a humanidade, né, dependesse do homem para poder continuar existindo, talvez, né, não sei se a gente existiria. Porque o homem e a agulha não combina muito, sabe? Tirar o sangue já desmaia. Já fica meio assim, né? Então, o que acontece? O estado mental manifesta imediato. Exato. Então, de repente, o coração acelera, o batimento muda, tudo isso altera por quê? De acordo com aquela preocupação inicial, né? Então, é assim em tudo na nossa vida, né? Então, às vezes vem uma informação de fora e a pessoa acaba alterando o estado mental. É momentâneo, mas aquilo acaba alterando. Só que se a pessoa viver nessa constância, vai acabar afetando ainda mais e manifestando no corpo. Tem pessoas que ficam doentes e já começam a chamar os familiares, né? Olha, exatamente. Se eu morrer... eu tenho um carnezinho para pagar, eu tenho uma conta tal banco, começa a
coisas todas aí, né? Sim. Em vez de pensar o lado positivo da coisa, Sim. pensa no lado negativo Sim. e acaba dando uma confusão danada. Quando vai no médico, se o médico olhou para você meio preocupado, você fala, nossa, tô lascado. E tem aqueles que se o médico fala que, olha, é fácil, não é nada, eles não se conformam. Não né? se conformam. Vou procurar outro médico porque... Mas é verdade. E falando em mente e corpo, também tem um assunto legal aqui, que é na página 90. Não se irrite durante as refeições. sim. Não pode ficar bravo, não pode brigar durante Pode brigar, né? a sopa assim de mandioquinha, nada? Mas é importante essa parte aqui, né? Como é interessante o conhecimento do professor Masaharu Taniguchi sobre isso, porque ele fala que independente do alimento que está sendo servido, mas se a pessoa, nesse momento, ela está em discussão, tem algum tipo de ira, algum sentimento de mágoa, de ressentimento, ou na própria mesa começa a discutir, que é pior ainda, esse alimento, o corpo começa a produzir toxinas, né? E acaba sendo prejudicial para a própria pessoa, né? Ele fala assim, se alguém tomar as refeições todos os dias sentindo-se irado, será o mesmo que estar comendo alimentos estragados. E será natural que não tenha vida longa. Olha aqui, né? Que medo que dá, né? Seria muito bom que antes das refeições realizássemos uma oração a fim de serenar a mente. Então, na Seichonei nós temos muito isso, né? Antes de fazer as orações, assumimos posição de oração, fazemos uma oração curtinha, né? Para agradecer os alimentos servidos, agradecer a Deus, antepassados, pai, mãe, sogra, enfim. E essa oração aqui ela é muito importante para poder serenar a mente, né? Que bom. E outra coisa é assim, né? Que hoje em dia existe muita informação, né? E na maioria das vezes as pessoas têm pouco conhecimento. O conhecimento é aquilo que acaba sendo internado, né? Ou seja, introjetado dentro da própria pessoa, né? Só que se a gente pensar assim, a internet está, a cada ano que passa, dobra a quantidade de informação que está aí fora. Mas o conhecimento é aquilo que se obtém e que a pessoa acaba trazendo, né, para dentro dele. E no momento de uma refeição, por exemplo, a família, ela acaba o quê? Se a família se reúne e fica conversando, falando de assuntos do dia a dia, o que ouviu aqui, o que ouviu ali, é uma excelente oportunidade para que naquele momento os filhos, ali com os pais, possam exatamente receber e passar aqui a informação que estava lá fora, passar a fazer parte de uma forma positiva como conhecimento dentro de cada uma das pessoas. Então, por exemplo, na minha casa, a gente tem por hábito, na hora da refeição, desliga a TV, desliga tudo e fica batendo papo, conversando alegremente, rindo, brincando um com o outro, e torna-se aquele momento agradável da refeição, recebendo o alimento como vida de Deus, né? Então, acho que esse lado é muito importante. Se a família brigar, é melhor não comer, né? Mas um exemplo que estava lembrando enquanto as palavras do Adalto, é fácil de a pessoa perceber como a mente influencia. Numa discussão na mesa, às vezes a pessoa perde a fome, né? Perde a fome, não quero nem mais comer. É verdade. Mas por quê? Foi a comida? Não foi a comida, mas foi esse atrito mental, essa vibração mental que fez com que ele perdesse a fome, né? Tá certo. Quando se fala agora em comida, saúde, essas coisas todas, de vez em quando a gente ouve algum noticiário de que várias pessoas se alimentaram em tal local, comeram tal alimento, e que muitas dessas pessoas estão internadas, por exemplo. Uhum. Porém, ao mesmo tempo, se fala que outras pessoas também se alimentaram e não estão internadas. O que acontece aí, Adalto e Gabriel? É de acordo com aquilo que a pessoa tem gravado dentro dele, né? Por exemplo, tem pessoas que têm gravado assim, se eu sair no frio, qualquer frio, vou pegar um resfriado. Mas está gravado aquilo dentro da pessoa, né? E ela acaba o quê? De acordo com aquilo que está gravado, acaba se manifestando no próprio corpo, né? Ele tem um contato com o ar frio e acaba pegando uma gripe, por exemplo. E no caso de um alimento, mesmo que nem a pessoa não sabe o conteúdo do alimento, só que o que ele tem gravado dentro da sua mente é que faz a diferença na hora que ele toma o alimento. E a forma como a pessoa também tomou o alimento. Então, esse estado mental manifesta-se no próprio corpo, recebendo o alimento. Só que pode ser que as pessoas que não tiveram nada
receberam aquele alimento como uma dádiva de Deus. Né? Então, mesmo um alimento estragado, se a mente não estiver estragado, o alimento não produz desgraça. Exatamente. Tá, e para quem faz o alimento, tem alguma coisa a ver também? Tudo, na realidade, tem a ver, né? Se a mente não é semelhante àquilo que está acontecendo, não vai ocorrer a sintonia. Se o cozinheiro lá no restaurante, por exemplo, brigou, xingou, está fazendo aquela comida ali com raiva, sim, e você é atraído nesse restaurante nesse dia, por exemplo, isso pode provocar... Naturalmente, ele vai impregnar, assim, não somente o cozinheiro do restaurante, né? Mas algo mais comum no nosso lar, se você está elaborando algum tipo de prato, algum alimento, e a mente está atritada, essa vibração, ela fica impregnada. Aquele que vai alimentar-se, se ele está em sintonia com essa vibração, vai ter alguma consequência negativa. Mas se a pessoa, em vez de emanar uma vibração mental negativa, emana luz, mesmo que o alimento esteja com uma vibração mental negativa, ela consegue alimentar-se e não tem nenhum tipo de complicação. Maravilha. O Adalto, lá na sua casa, antes das refeições, rezam sempre ou não? A gente sempre procura fazer ou uma mentalização, ou mesmo dentro, todos os meus filhos, como também a gente, tem por hábito uma mentalização interior. Né? Porque às vezes você está num restaurante, você não vai ficar lá de posição oração, assim, que as pessoas podem te olhar de uma forma assim, diferente, né, dentro de um restaurante. Mas fechar os olhos e agradecer a Deus aquele alimento. Então, por exemplo, como hábito, a gente tem assim, Deus, muito obrigado, esse alimento é a vida de Deus que nós estamos recebendo neste momento. Então, às vezes, uma oração curta, simples, como sendo o amor, a sabedoria, a vida de Deus que nós estamos nos alimentando. Quando a gente tem esse sentimento, naturalmente, aquela refeição, aquele alimento, ele vai ser assim, bem recebido pelo nosso organismo. Tá certo. Você sabe que o Adalto falou de posição de oração no restaurante? Então eu faço. Eu faço. Mas eu faço, na realidade, eu faço mais por causa da minha filha, Helena, né? Porque se a gente não faz oração, ela fala, pai, esqueceu de fazer oração, né? Então, como os pais sempre querem ser o exemplo para os filhos, em qualquer restaurante, a gente começa a comer sem fazer, ela fala, pai, esqueceu de fazer oração. E para ela, tem que ficar em posição de oração, né? Então, hoje eu faço coisas que antes eu não fazia, né? Antes eu mentalizava, mas ela cobra, né? É incrível, né? Mas a oração antes dos alimentos, ela não somente é para abençoar o alimento, mas ela serve para impregnar esse lar de harmonia. Então, uma simples oração que pareça ser antes dos alimentos, mas ela acaba impregnando aquele lar de bondade, de amor, de companheirismo, enfim. E o importante é assim, a pessoa que vai fazer o alimento, ele tem que ter esse sentimento, porque isso passa para o alimento, principalmente em casa. Pode observar que quem tem o hábito de se alimentar em restaurantes todos os dias, quando ele vai para casa e ele come a comidinha caseira, o arrozinho, feijão, pode ser às vezes um ovo frito, parece que aquilo é a melhor alimentação do mundo. Sem dúvida. Mas por quê? Porque ali na casa, ou a esposa, ou o esposo, ou quem preparou aquele alimento, preparou com esse amor, com esse sentimento. E aquilo passa para o alimento. Maravilha. Então, muito obrigado aí, professor Mário Gabriel França Silva. Deu fome, né? Deu fome já, né? Deu fome, muito obrigado. Obrigado, professor José Adalto de Oliveira. Obrigado, Enio. Muito obrigado a todos vocês. Então, mais uma vez, acesse o site, por favor, www.sni.org.br. Então, através desse site, saibam de ter um seminário da Seitonê, um domingo da Seitonê, os livros da Seitonê, a programação das atividades da Seitonê, e seja também um dos participantes de nossas atividades, dos nossos seminários, e sejamos felizes juntos. Muito obrigado. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seitonê na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem filho de Deus. Agora você pode assistir a Seitonê em uma boa companhia, no ônibus, no intervalo do trabalho, na madrugada. Assista diariamente a Seitonê na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seitonê na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você.
A vida é um palco festivo oferecido por Deus para que vivamos as alegrias infinitas de criação e renovação. A capacidade infinita de cada ser humano produz incríveis e inumeráveis mundos, colorindo o palco com a satisfação da criação. Temos o dever de progredir, prosperar, expressar, aperfeiçoar e polir nossa capacidade sempre. Aos que buscam a prosperidade. As orientações contidas neste livro buscam fazer com que as pessoas despertem a consciência de que cada um é dono de seu próprio potencial e que possa utilizar a força que traz dentro de si, pois somente assim brotará a capacidade oculta em seu interior. Para adquirir o livro Aos que Buscam a Prosperidade, ligue de telefone fixo para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5074 4180, acesse www.sni.org.br/livraria virtual ou procure uma sede da Seichonoye próxima de você. Pertence ao grupo de pessoas prósperas decididas a encontrar o tesouro da vida. Adquira já o seu exemplar do livro Aos que Buscam a Prosperidade. Muito obrigado. Ilumine seu dia tendo um preceito diário sempre ao alcance de sua visão. A cada ano mais bela e com mensagens que tocam o coração e purificam os ambientes, a publicação é uma das mais reconhecidas da Seichonoye. Nos formatos de mesa ou parede, milhares de residências, empresas, escritórios, consultórios e todo tipo de estabelecimento exibem as palavras de luz que encantam clientes, pacientes, funcionários, familiares, visitantes e todos que apreciam positividade, incentivo, esperança e boas energias. Como já estamos fazendo há alguns anos, se você deseja presentear seus amigos, familiares e clientes com preceitos diários, a partir de um determinado número de exemplares, você os adquire personalizados com a logomarca da sua empresa. Informe-se pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou pelos números 0800 770 2600 se for de telefone fixo ou de celular para 0 prestadora 11 5074 4180. Preceitos diários da Seichonoye, a cada dia um novo sorriso da vida para você. Bom demais, né? E deixar um brilho a mais em nosso olhar as luzes transmitidas pelo programa Seichonoye, que levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Orar, conserta o passado ao que não foi bom, nossa gratidão ao que desejamos que venha e lançamos nossos melhores pensamentos. É o nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Que você e sua família se sintam sempre protegidas por Deus a cada momento do dia e da noite. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.